Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Ecos e Afetos. Eu sou a Carla Moura e hoje o papo é daqueles. Uma conversa franca sobre os desafios e os limites da busca pela estética perfeita e alta performance. Saudações afetados e ecoados. Eu sou Davi Martins e hoje vamos falar de como a harmonização estética e o treinamento físico podem ser aliados poderosos na construção da autoestima, desde que sejam alinhados com saúde, bem-estar e, é claro, escolhas conscientes. O episódio de hoje se chama A Beleza do Equilíbrio, Autoestima, Corpo e Performance sem exageros. E nada melhor do que duas pessoas incríveis para essa conversa. Estamos aqui com Rafael Furtado e o Gabriel. Se apresentem para gente. Bom dia, eu sou o Rafael Furtado. Eu tenho uma clínica de estética, sou especialista em harmonização facial, com ênfase em harmonização íntima masculina e feminina. Bom dia, eu sou o Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir isso aqui, mas eu sou o Gabriel. Sou formado em educação física. Primeiro, eu sou professor de dança há mais de 10 anos. E aí cansei de dar aula de dança, quis um desafio novo e me formei em educação física. Sou especialista em biomecânica e fisiologia do exercício e estou aqui para você. Primeiramente, a gente agradece a disponibilidade de vocês e hoje o papo tende a ser bem interessante, né? Porque gente bonita a gente está tendo, Gente né? bonita atrás de gente bonita. Tá em dia, né? Aqui, assim, o que você acha de você mesmo? Ó, a gente já se inclui no jeito. Autoestima aí. Olá, ó, aqui, elevadíssimo. Vamos começar então, assim, a nossa conversa e que seja linda, incrível, como essas pessoas da mesa. Gabriel, para a gente começar, me fala, na sua visão, como os padrões estéticos atuais impactam na autoestima das pessoas? Então, quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando assim: quem é que criou esses padrões estéticos? Quem? Vocês? Acho que todo mundo, né? A moda, a sociedade, não sei. Então, esse padrão estético foi criado pela classe hemogênica. São pessoas que detêm o poder e que têm essa influência de ditar as regras da moda. Ditar quem é que. O padrão de beleza é que aquilo e a massa vai atrás. Então, assim, tem um lado positivo e um lado negativo. Ultimamente tem tido um lado muito negativo, porque para você seguir aquele padrão de beleza, você precisa ter dinheiro, ou você precisa estar em algum lugar que te proporcione chegar naquele padrão. E muitas das vezes a grande massa quer estar naquele lugar, quer ter aquele padrão e não consegue. Isso acaba causando depressão, acaba causando ansiedade, porque a pessoa está sempre buscando aquele padrão e não consegue chegar naquilo. E falando assim, quem criou esse padrão, o padrão lá atrás, há uns 20 anos, era outro, Sim. né? E mais lá atrás ainda, as modelos não eram aquelas esbeltas demais, eram mulheres, né, Chuchudas. com quadril largo. Tudo muda, né? O cabelo muda, o sorriso muda. Então, o padrão estético está sempre em movimento, está sempre em transformação. Por isso que eu sou até contra a procedimentos estéticos que são definitivos. Por exemplo, o uso de PMMA, que são preenchedores definitivos, entendeu? É um assunto importante também. Então, é interessante que as pessoas entendam que há possibilidade de fazer procedimentos que possam ser reversíveis, até se ela ficar insatisfeita com o procedimento. Isso é segurança. Eu acredito que no seu trabalho, né, de ambos, né? Essa pressão das redes sociais, né? Tipo, o que que você vê nas redes sociais e o que você quer pro seu corpo. Impacta diretamente no seu trabalho, né? Tipo, eu quero aquele rosto daquele filtro do Instagram. Exatamente. E assim, quando o paciente chega lá na minha clínica, eu pergunto para ele primeiro o que que incomoda e o que que ele gostaria de melhorar na sua aparência. E não, eu não faço a pergunta, com quem você gostaria de parecer? Entendeu? Essa é a grande diferença. Cada paciente, cada pessoa tem que ser tratada de forma individual, mantendo a sua, a sua
a sua essência, né? O que que ela representa. Ela não tem que mudar nada dela. Pode melhorar, pode querer envelhecer. Eu costumo dizer que é o gerenciamento do envelhecimento, né? A gente vai envelhecer, todos nós vamos, mas a gente pode envelhecer com dignidade, de uma forma melhor, cuidando da nossa autoestima. Esse negócio de chegar, eu quero parecer, porque hoje em dia tem muita gente parecendo, todo mundo se parecendo, né? Muito. Mas eu acho que vai muito do profissional, né? Que procura. Exatamente. A harmonização facial não é fórmula de bolo, entendeu? Eu costumo dar um exemplo. Se você vai procurar, por exemplo, um arquiteto, aí varia de cada profissional. Você pode pegar um profissional que ele vai lá, tem um projeto único e ele faz para todos os clientes dele. Então, todo apartamento, toda casa vai ficar igual, né? Então, você tem que procurar profissionais devidamente habilitados, que se especializem, que tenha uma noção e tenha aquele bom senso de entender que cada ser humano é de uma maneira. Então, cada protocolo tem que ser feito de forma que vá agradar aquele paciente e não replicar todo aquele procedimento para toda pessoa que chegar naquele espaço. Eu estava até conversando com você antes, né, da gente começar aqui, que eu também trabalho com eventos, e aí, casamentos também. E aí, quando a gente foi formar o cortejo, né, a fila lá para a entrada das madrinhas, parecia que era um copia e cola, porque todas com a mesma boca, com o mesmo nariz. Aí eu falei assim, gente, que padrão, né? É uma repetição de padrão, aquela harmonização copia e cola, né? Tipo, impressionante como no seu trabalho também, né? Eu acho que você vivencia isso do tipo, eu quero aquela bunda ali, eu quero aquele abdômen de uma outra pessoa que tá do lado. Então, na academia, você só vê, principalmente em uma academia com um poder aquisitivo alto, você só vê as mulheres com uma bunda enorme, com a perna que não acompanha o tamanho da bunda, a cintura fina, porque fez a lipo, colocou preenchimento na bunda e o peito imenso. Todas. 80% das meninas da academia são assim. 80%. Todas Acaba sendo iguais. desproporcional? Muito, muito. Mas dentro dessa situação ainda de rede social, né, essa busca por padrão, tem muita gente que acaba se aventurando, né, em se enfiar em locais assim, que você falou, tá numa academia com poder aquisitivo alto. As pessoas que acompanham essas pessoas não têm o mesmo poder aquisitivo, aí é onde busca aqueles profissionais que não são profissionais, né, que aí pode, assim, prejudica, vai aplicar coisa no corpo que não deveria aplicar, ou então fazem dietas mirabolantes, e essa parte jogando pro lado da educação física, as redes sociais dos treinos loucos que não servem para aquela pessoa. Coçou a sobrancelha quando fala de treino de internet. É muito complicado, porque, por exemplo, os treinos da internet de uma blogueira ou de. Enfim, ele não respeita a individualidade de cada pessoa. Porque, por exemplo, eu posso ter fibromialgia e aquele treino, aquela quantidade de exercício vai inflamar cada vez mais o meu músculo e eu vou sentir dores absurdas. Eu posso ter uma escoliose, eu posso ter bico de papagaio e fazer aquele tipo de exercício não é adequado para mim. Então, ao invés do exercício estar me proporcionando uma qualidade de vida, ele está agravando cada vez mais a minha condição. E é por isso que você tem que procurar sempre um profissional adequado para ele poder montar o treino individual para você, para te causar um benefício a longo prazo. E acabar prejudicando a saúde, né? Exatamente. Ele se preocupa tanto com a estética e esquece do lado da saúde. Inclusive, eu gostaria de falar a respeito de um procedimento, que os procedimentos, né, estéticos, bem feito, que tem ética e com responsabilidade, são procedimentos que visam primeiramente a saúde. A gente, quando faz, por exemplo, uma toxina botulínica, né, o Botox, é recomendado que não faça a utilização de anti-inflamatórios nas primeiras semanas. Mas eu aviso o paciente, se você ficar doente, você tem que se preocupar com a sua saúde. Depois você se preocupa com a estética. Entendeu?
Porque essa busca incessante da estética, por estética, é bem cruel, né? E isso cai na questão de acontece alguma coisa com o paciente ou com o aluno e tal, quem é o culpado? É o aluno ou o profissional? Porque, por exemplo, você vai aplicar uma toxina botulínica. E aí não pode tomar o anti-inflamatório, né? Você Isso. falou. Amanhã a pessoa fica doente e resolve tomar. E aí? Você avisou que não poderia tomar. Então a pessoa tem essa orientação de não poder tomar. E aí acontece alguma coisa na área que foi aplicada, a culpa é de quem? É do aluno ou é do profissional? Por exemplo, eu vou falar que não pode fazer tal exercício, por exemplo, a puxada por trás, que os alunos adoram fazer isso. E aí, eu sempre oriento os alunos que não pode fazer isso porque pode o cabo arrebentar, porque não é tão eficaz. E aí, se o cabo arrebentar, o cabo bate na sua cervical, te deixa paraplégico. E aí, a culpa é de quem? É da academia? É do professor? Ou é do aluno que não ouviu a orientação e continuou permanecendo naquele exercício? Isso é muito complicado. Eu acho fundamental essa questão de personal. Hoje em dia eu faço meus treinos já tem uns 3 anos com personal e é nítida a diferença da gente fazer a execução do exercício, né? Eu acho muito importante sempre estar com um profissional adequado ali, e no caso da sua profissão, que eu acho sensacional, e que traz resultados tanto para estética quanto para a saúde. Você faz um exercício bem feito e ainda fica bonito, né? Eu vou trazer uma parte jurídica para o assunto da orientação, que assim, o que é para o Rafael talvez é mais fácil do que para o profissional de educação física, a orientação por escrito, né? Você Sim. vai, você assina aquele monte de papel que tem gente que não lê, né? Os documentos de prevenção. Assim, você foi orientado que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. No final, ele vai assinar. Então, mesmo que lá na frente, eu não sabia, tá aqui. Você assinou o documento sabendo que não poderia. Diferente, às vezes, do profissional de educação física que tá ali. Né? Eu falei, não ouvi que você falou. Então, assim, é mais complicado, mas aí dentro disso a questão seria você ter sempre essa mesma postura com todos os alunos e se lá na frente precisar, né? Assim, preciso de testemunha, eu fazendo advogada, hein? Preciso de testemunha, todo mundo sabe que aquele é o seu padrão de trabalho, né? Então, assim, nessa parte jurídica de prevenção dos profissionais, porque acho que hoje o mundo gira muito em torno da falta da autorresponsabilidade, né? De chegar, foi a culpa do profissional, eu não sabia que eu não podia tomar o anti-inflamatório. A cara começa a derreter e fala, não sabia. Não, você sabia porque tá aqui. Mas eu não li. Você assinou. Autoestima e autocuidado lida muito com a autorresponsabilidade também. Muita gente fala que, eu faço terapia, tô salvo. Não, você faz terapia, você tá ali no consultório, fez a sua sessão, mas a terapia mesmo, a prática, a partir dali é o que funciona, que é a sua autorresponsabilidade. E é justamente nessa implicação, né, tipo você falou, você orienta de que não faça, né, de determinada forma. Se ele faz, é a autorresponsabilidade dele, né? Mas que também acontece, né? Tipo, poxa, ô Gabriel, eu tô aqui treinando com você já tem 3 meses. Tá, mas e aí o que que você come nesses 3 meses, né? Como que tá a sua dieta nesses 3 meses? Qual a sua rotina diária nesses 3 meses? Não é só o treino, né? Tem todo um contexto, todo um conjunto. Da mesma forma na estética, né? Na harmonização. O importante é o a partir dali, que é a autorresponsabilidade. É isso. Tem um adendo. Eu fiz uma parceria com uma esteticista uma vez, e aí ela aplicou toxina botulínica nos meus pés de galinha. E aí, nessa época eu ainda era professor de dança. E ela falou, não pode abaixar a cabeça, não pode fazer expressões. E eu, como profissional de dança, eu sou muito expressivo, eu grito, eu faço, eu aconteço. E aí,
Tá, saí de lá do consultório de moto, tal, tranquilo, não vou fazer acontecer. Na hora de dar aula, eu pulei, eu dancei, eu gritei, eu fiz expressões. Quando acabou a aula, eu falei, gente, não podia fazer tal coisa. Não durou Todo 15 dias. desconfigurado. Não durou 15 dias. Gente, ó, antes de eu conhecer o universo do Botox, eu falava, gente, essa mulherada, né? Tipo, elas treinam a cara ali, né? Tô sofrendo. Plena, né? Pleno, eu falei, não é possível. Aí, mas aí, É eu porque, descobri. é porque você não pode forçar muito, senão você estimula a atividade muscular, né? Que ela foi paralisada. Se você está fazendo força, você está devolvendo ali estímulo para o seu músculo para ele voltar a contrair. Existem memes, né? Que o aluno está lá fazendo o exercício e aí ele lembra do preço do Botox, aí ele trava. De fato, assim, se ele evitar de ficar fazendo essas contrações, mantenha o tempo. Isso aí é uma verdade. Ó, eu acho que esse pessoal tinha que quebrar uma mentoria. Como treinar pesado sem expressões faciais. Ou Por aqueles quê, recados gente? na. Coloque o peso no local, bota assim, não faça cara feia por causa do Botox. E o pior, assim, é pro personal, né? Por quê? Não, pior pro aluno. Por que a gente faz pro personal ter pena? A gente faz cara de dor, de sofrimento. Mas se você tá lá cheia do Botox, não pode fazer cara de sofrimento, ele vai achar que tá leve. E taca ali peso. Eu falo duas coisas na hora que eu tô treinando. Eu tenho uma parceria com os esteticistas ou os profissionais de estética que a gente faz vocês acabarem com Botox aqui e eles repõem lá. Então a gente tem essa parceria. Ou às vezes na hora da pessoa estar treinando e tá fazendo cara feia, eu falo, não faz cara feia, olha o Botox. Então ela já para. Eu falo Um assim, complementa o outro, vai segurando ali. Ó, daqui sai uma parceria, hein? E eu acho que Aqui, vai ó. sair daqui uma mentoria multiprofissional. Ah, não, até porque, por exemplo, quando eu faço uma enzima no abdômen do paciente, é recomendado que ele continue a atividade física normalmente. Ao contrário, por exemplo, de um procedimento facial, que aí eu recomendo 24 horas para que não desloque produto. Mas quando é corporal, eu falo, vai lá e faz seu abdômen, vai fazer o seu aeróbico, que vai facilitar, vai complementar o resultado. Isso. Rafa, me responde uma coisa. Na sua visão, o que é uma harmonização bem feita, ética e responsável? Então, como eu já falei, o que é importante nesse tipo de procedimentos, no trabalho que eu realizo, é a gente passar de forma clara, objetiva e simples, porque os termos técnicos da área de saúde são muito, muito complicados, assim como na área jurídica, eu imagino que, né, que você trabalha com isso. Então, a gente tem que falar de uma forma que ele consiga compreender, né? Usar produtos de qualidade, produtos que sejam devidamente registrados pela Anvisa. Isso é importante, que muitos profissionais não usam. Por isso que às vezes você vai em local que aí a toxina botulínica está muito barata. Gente, isso aí é proporcional ao preço, ao tipo de produto que está sendo comprado. Tá? Então, isso aí é diretamente ligado. E entregar para o paciente um resultado favorável e que entregue saúde para ele, como a gente está abordando aqui. E nesse contexto todo, você eleve a autoestima do paciente. Dentro disso, já aconteceu de alguém chegar falando, eu quero mexer no nariz, quero levantar aqui, e você falar, olha, isso não é interessante para você, ou isso daí não é indicado, e a pessoa falar que quer fazer, mesmo assim? Já aconteceu. Aconteceu exatamente essa semana com a harmonização íntima masculina. Os homens ficam. O órgão masculino, né? Íntimo, é onde fica a masculinidade, né, do homem. Então, eles querem colocar mais produto, quer colocar o ácido hialurônico, que é um produto seguro para a região. E aí já fez o procedimento 4 vezes comigo. Aí eu sempre coloco em média 10 ml de ácido hialurônico na região. Quando foi na 4ª sessão, eu já vi que não tinha mais necessidade de colocar aquele produto e eu falei, olha, não, para mim é favorável, eu vou lucrar com isso, mas eu estou preservando a sua saúde, estou preservando que você continue tendo um bom resultado com segurança. E aí eu me neguei a colocar mais produto
E aí ele entendeu que se pegar um profissional que tenha ganância, ele vai colocar, podendo até dar um problema, dar uma necrose e às vezes perder o membro. E desmitificando um pouco esses procedimentos, né? Fala pra gente assim sobre a harmonização de uma forma geral. Facial, olheiras, íntima em si. O que que você mais enxerga assim, o que as pessoas chegam com pensamento e chega lá desmitifica esse pensamento, como esse exemplo, né? E o que 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 a gente ouve muito em redes sociais de que, se você fizer isso, vai acontecer isso. Fala um pouco sobre isso. Por exemplo, na harmonização novamente falando sobre a íntima masculina, tem uma ideia de que vai colocar o preenchimento, o ácido hialurônico no pênis, e aí ele vai ficar fofo. É o termo que é utilizado, vai ficar flácido. Que ele não vai subir, não vai ficar ereto. São as primeiras perguntas. Ou se dói. Deve doer muito. Gente, é impressionante. Os pacientes ficam no celular conversando comigo, não sentem absolutamente nada, nem a picadinha da agulha do anestésico. Outra coisa, sim, vai ficar ereto. Normal. Inclusive, dá uma satisfação sexual no ato sexual, tanto para o homem quanto para a mulher, né? O companheiro ou companheira do paciente. E ele vai ficar vai ficar mais rígido, mais calibroso e vai ficar firme, normal. Ele só vai ficar mais espesso. Então, a satisfação é total. Segunda-feira tá uma fila lá no consultório. Depois dessa propaganda, olha. Mas o aumento não é no comprimento, é na espessura. Então, a gente nunca promete que vai ganhar comprimento. Mas com a minha prática clínica, eu percebo que, além da espessura, o pênis, ele sim ganha algum aumento de comprimento também. Aí de 2 a 4 centímetros. Não era pequeno, faltava espessura. Exatamente. Mas ele não chega a ficar mole. Ele fica meia bomba. Não, ele fica normal, estado flácido. Estado flácido, ele até... Engraçado, você falou um ponto que eu gostaria de abordar aqui, bem interessante. A grande procura pela harmonização íntima masculina é porque os pacientes não têm volume no estado flácido. Querem usar uma cueca, quer usar uma sunga para ir para a praia, quer usar o short para o futebol, e não aparece nada, vê os companheiros ali com volume, isso gera um constrangimento, né? Isso é aquela coisa de antigamente, né? Do macho alfa, de querer competir. A gente tem isso dentro da gente. Então, o homem procura para aumentar em estado flácido e, consequentemente, aumenta quando está mais rígido. Isso é bem procurado. A maior queixa deles é essa. E é porque eu acho que, assim, nas redes sociais fala-se muito de harmonização facial, e é silicone, é abdominoplastia, lipo, mas não se fala muito da questão dessa harmonização íntima, masculina. Talvez por um receio do homem expor que precisa fazer, mas assim, a quantidade de paciente que procura isso é grande? Está cada vez aumentando. Assim, existem poucos profissionais que hoje realizam esse procedimento e assim a demanda está sendo bem considerável. Inclusive, os pacientes que realizam, eles não fazem uma vez só, como eu havia dito antes. Eles vêm a cada 3, 4 meses fazer mais, porque ficam tão satisfeitos que querem colocar mais produto. Porém, o procedimento dura em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, de 1 ano a 1 ano e meio. E nas mulheres, essa harmonização também tem procura? Sim, a ninfoplastia, tem mulheres que às vezes estão com os grandes lábios mais flácidos, a gente usa tanto o preenchedor quanto o bioestimulador de colágeno para melhorar a textura daquela pele, para devolver, assim, até fechar mais, né, a região, às vezes está mais exposta devido ao ato sexual. Então é muito procurado também para as mulheres. E assim, para as mulheres é até mais barato, né, vamos dizer assim, porque usa-se menos produto. Fica lindo, as mulheres ficam muito satisfeitas.
Ô, gente, olha, tem que botar mais isso na lista, porque eu acho que mulher, gente, tinha que receber adicional beleza. Talvez seja um dos procedimentos que vocês paguem menos que a gente, entendeu? O homem coloca muito produto para poder ter volume. A mulher já coloca menos. Tá? Imagina a situação, ele fazendo uma comparação do que ele falou, o cara coloca tantos ml do produto, aí daqui a pouco coloca mais, é meio igual boca, né? O pessoal bota ali boca. É. Aí assim, já me acostumei, doutor, quero mais um pouquinho. Aí vai colocando mais boca. Doutor, olha só, dessa vez vamos aumentar um pouquinho, a pessoa perde um pouco Perde, exatamente. Ela vai se acostumando. E assim como tem paciente que a gente faz o procedimento, por isso é importante a gente registrar. No caso da academia, acho que não tem muito essa questão de tirar foto. Tira daquela foto, né? Acabou o treino, tira ali no espelho. De repente dá como registro. Mas a gente tem sempre um registro do antes, justamente porque, né, essa questão psicológica, né, Davi? O paciente vai se acostumando, ele nunca está satisfeito. Existe aquele paciente que nada Sim. que você fizer nele vai ser suficiente. Eu acho que todas as profissões, na sua, na questão psicológica, na questão jurídica. Então, eu mostro para ele, doutor, ele chega para mim e fala, pô, não vi resultado. Aí você pega e mostra, mas olha como é que você era antes. Aí fala assim, nossa, mudou mesmo. Porque tá sempre se olhando, daqui a pouco tá se acostumando. E tem o paciente que vai querendo sempre mais, e mais, e mais. Como é o caso desse rapaz que queria botar mais no pênis. E tem mulheres que querem sempre botar mais preenchimento labial. Em média, dá para colocar até 5 ml de ácido hialurônico no lábio. Mas aí já fica muito exagerado. Boca de linguiça. Exatamente. E aí vai do profissional interceder e explicar para ele que não, ou para ela que chegou o limite para esperar, deixa o produto ser absorvido e coloca mais para frente. A questão da autoestima está muito ligada e diretamente ligada, na verdade, à questão de autoimagem e autoidentificação, né? Se ele tiver algum problema com a autoimagem dele, ele vai estar sempre buscando algum procedimento estético para que aquele imaginário, né, ou aquela questão dele interna seja resolvida. E na verdade não vai resolver, porque o problema não é o estético, não é a imagem, é a autoestima, ou vice-versa. Às vezes o problema não é a autoestima, é a questão da imagem, que o que ele vê, ele não se identifica, como provavelmente esse rapaz aí. Ele olhava, né, o pênis dele e ele percebia que não era de acordo com aquele imaginário dele. Provavelmente deve ter sofrido algum tipo, né, de questão, né, ou hipotência, ou foi advertido para alguém, né, ou em algum tipo de relação percebeu ali que não satisfez tanto, e aí acaba impondo isso, né, nessa questão estética, que na verdade precisa ser resolvida psicologicamente. E às vezes só encontrou pessoas erradas na vida, que não era para ele. Porque certeza. quando vai arrumar quem é para ele, vai estar tudo lindo, tudo casa, né? No meio do rolê todo. E aí, psicologicamente falando, nem sempre também é assim. Porque relação são dois, né? Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas você pode também, mesmo sendo maravilhosa e perfeita, não satisfazer sexualmente seu parceiro. E aí é onde entra essas diversas questões que envolvem o relacionamento, né? O cara tem um pênis pequeno e a mulher ou o homem quer que ele tenha um pênis grande para satisfazê-la sexualmente. E aí não satisfaz. E aí precisa recorrer. Talvez 60 ml, 70 ml. Eu já coloquei 60. Viu? Era só uma brincadeira. Era só uma brincadeira. Mas já aconteceu de você falar para a pessoa, ó, aqui é o limite, a pessoa falar, então não vou fazer, e você vê que a pessoa fez em outro lugar? Já houve alguns casos, mas teve um caso específico que marcou, né? Uma paciente queria fazer rinomodelação, né? Queria dar aquela empinadinha no nariz, sendo que ela já tinha feito uma rinomodelação estruturada, que é um procedimento realizado com fios. É uma mini cirurgia. E aí, quando você realiza um procedimento dessa espécie, você muda a anatomia. E assim, o nariz é uma região muito vascularizada, com pouco tecido, cartilagem e já a vascularização. Então, a gente já não consegue identificar aonde está aquele desvio sanguíneo porque foi mexido.
o próprio corpo já se encabe de fazer novas circulações. E aí ela fez em outro profissional e infelizmente deu necrose no nariz. Ficou bem necrosado. Ela ficou com o nariz bem... com cicatriz. E aí ela me procurou, eu ajudei a profissional a entrar todo o procedimento, medicação, câmera hiperbárica, né, para oxigenação daquela lesão que ocorreu. Mas é muito ruim, porque o paciente ele não escuta o profissional, ele quer porque quer fazer o procedimento. Isso sem falar os pacientes que não querem nem saber o que está sendo utilizado. Quantos casos você olha aí de PMMA, ela não sabe o que é PMMA, não sabe o que é ácido hialurônico, bota silicone, né, cirúrgico. Então, perguntem, pessoal, perguntem aos profissionais o que está sendo utilizado. Pede para mostrar a caixa, pede para abrir a caixa na frente de vocês. Eu tenho esse hábito, espero que outros profissionais. Eu ensino, nos meus cursos, eu ensino para os meus alunos que tenham esse hábito de mostrar para os seus pacientes o que está sendo utilizado. Na sua área também você com certeza encontra alunos lesionados porque fizeram exercícios que você não orientou. Ou pelo contrário, você orientou que não podia, né? E acabam fazendo. Já aconteceu, eu tinha uma aluna de personal, onde a gente estava tratando a condromalácia dela. O que é isso? Que palavrão é esse? Condromalácia é o desgaste da cartilagem. Sim. E aí a dor fica entre a patela, na frente ou embaixo, ao redor. E aí você tem dor na hora de subir a escada, na hora de sentar numa cadeira, na hora de levantar. Em qualquer momento você tem dor. Então a gente estava trabalhando isso nela, consegui trabalhar. Só que aí ela conheceu um personal, namorou com ele, se mudou de região. E aí começou, óbvio, tá namorando um personal, então vou treinar com ele. E aí parou de treinar comigo, até porque ela mudou de academia. E aí eu, acompanhando os stories dela, vi ela fazendo um exercício que não era pra ela fazer. Porque ainda não estava no momento de fazer aquele exercício. Tempos depois, ela termina com ele e volta pra mim relatando dores novamente por conta da condromalácia. Aí eu falo... Você lembra que eu falei? Quando ela postou, eu falei, garota, isso não é pra você fazer. Eu já te falei pra você não fazer isso. Ela, eu sei, eu sinto dor, mas eu falo pra ele. Enfim, o aluno não sabe. A responsabilidade é do profissional. Se o profissional não for um profissional adequado e não tiver conhecimento sobre aquilo, muitas das vezes ele não tem conhecimento sobre aquilo. E que pode ter ocorrido também com essa menina do nariz, ela não tinha esse conhecimento, tanto que ela te procurou para ajudar a reverter essa situação. Então, um profissional adequado, ele tem o poder de acabar com a vida do aluno ou melhorar a vida do aluno. Mas eu falo isso porque às vezes você chega num salão, né, e fala, olha, eu quero cabelo ruivo. Aí a cabeleireira fala assim, vai ficar cor de água de salsicha, não vai ficar bom. Não, mas eu quero, não, eu não vou fazer porque eu sei que não vai ficar bom. A pessoa sai dali, vai para outro lugar, meses depois volta com cabelo água de salsicha e fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Salva meu cabelo. Salva meu cabelo que eu fiz essa besteira. Então, às vezes acontece isso, né? Posso voltar agora? Que a gente foi, né? Foi com Deus. Gabriel, assim, na sua área, você percebe algo parecido acontecendo? As pessoas chegam na academia buscando saúde, mas com uma ideia de perfeição? Todo dia. Todo dia. E é muito complicado você tentar tirar isso do aluno. Eu sempre falo, por exemplo, eu tenho uma aluna lá em São Cristóvão que ela tem lipedema. E aí, sempre, todo dia, ela vai todo dia na academia, e todo dia ela reclama, porque eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Aí eu falo, tá, você tá treinando corretamente, mas no final de semana você tá bebendo, você tá comendo besteira, e um agravante, você tem lipedema. Você não vai conseguir emagrecer só com exercício físico. Você tem que fazer massagem, drenagem, você tem que cuidar da sua alimentação, porque o lipedema é a inflamação da gordura. Então, não é só o exercício físico que vai te fazer emagrecer, principalmente suas pernas que você quer. Ela fica,
A gente acaba tendo que acompanhar eles na rede social também, né? Aí ela fica, meu Deus, eu não consigo emagrecer. E é difícil a pessoa entender que você pode sim emagrecer, você pode chegar naquele objetivo. Porém, não é só. Aí ela fica, professor, você tem que botar mais repetição, ou você tem que fazer aquele tipo de agachamento. E tem pessoas que têm, por exemplo, condromalácia, ou tem algum desgaste na cartilagem da patela, ou qualquer comorbidade. Eu não coloco agachamento. Tem uma hérnia de disco, cervical, lombar ou torácica. Eu não boto agachamento, a barra nas costas. E aí pergunta, por que fulana tá fazendo e eu não tô fazendo? Aí eu falo, porque você tem isso, isso e isso. Se você quiser fazer, eu não vou passar. Mas se você quiser fazer, quiser procurar outro professor que vá fazer isso, risco seu. Eu não vou passar. Então é muito complicado você incutir na cabeça da pessoa que todos os exercícios são propícios para todas as pessoas. As pessoas que não são adequadas para cada tipo de exercício. É muito difícil você colocar isso na cabeça das pessoas. Você tem que lidar o tempo inteiro com essa linha tênue, né, entre o treinar e a saúde, né? Porque cada pessoa tem a sua particularidade, né? Então não tem como você seguir uma receita para todo mundo, né? Porque o fulano faz o agachamento e serve para ele, que vai servir para o outro que vai fazer da mesma forma, né? Posso fazer uma... Claro, claro. Ele falou uma questão que já aconteceu, foi bem parecida, dele acompanhar a aluna dele e ela tá comendo no final de semana, não fazendo a parte dela depois. Eu já fiz uma otomodelação, né, que é a correção das orelhas de abano no paciente. E aí eu recomendo que não, né, utilize chapéu, não utilize capacete, pelo menos durante um período de tempo, para que o fio que a gente faz a sutura não arrebente. E aí eu acompanhando ele naqueles status do WhatsApp, ele trabalha na Globo, usando capacete, fazendo as fotinhas dele. Aí eu dei um print, pá. Aí, algumas semanas depois, volta ele, ai, doutor, o fio arrebentou da minha orelha. E aí, ele joga aquela culpa em cima de você, né? Eu falei, mas eu falei pra você não usar capacete. Ele não usou, eu falei, usou sim. Aí isso é importante, por isso que a gente acaba tendo que fazer um trabalho extra. A gente tem que acompanhar o paciente. Eles não se preocupam com a saúde, eles querem a estética, mas esquecem que tem que fazer o mínimo no pós também, né? E aí fica a sua atenção, não restringe os seus profissionais nas redes sociais, porque eles precisam acompanhar vocês para ver se vai dar certo ou não. E às vezes não é nem proposital, é porque a pessoa não para pensar que aquilo Sim. vai trazer um malefício, vai de encontro a tudo que você está tentando fazer de bom para você. Então não é nem proposital, vou sair para beber porque eu quero beber e vou estragar o trabalho do profissional, ou vou usar o capacete porque eu quero estragar e gastar mais dinheiro de novo. Não, é só parar e pensar, será que isso realmente eu preciso fazer isso? Ou não dá para dar, vou beber? Bebe uma latinha, um copo e não, quer beber 10. Enfim. Mas me fala também um pouco sobre vigorexia, né? E essa busca incessante pela perfeição que acaba virando uma obsessão. Às vezes a pessoa tá assim, com o corpo que ela desejava e tá querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais. Outra coisa muito recorrente na academia é a vigorexia, porque você olha, é nítido que a pessoa tá com um corpo legal, pode não tá um fisiculturista, porque normalmente o homem quer sempre mais e mais e mais e mais. Pode não estar um fisiculturista, porque não é o seu objetivo. Não tem por que você estar com aquela musculatura toda. Mas ele sempre olha no espelho e fica, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Não se contenta com aquilo que tem. E tá ótimo. Muitas das vezes tá funcional, tá bonito, as mulheres estão olhando e mesmo assim tem um estigma na academia que você precisa ter 50 de bíceps para tá bom. E não necessariamente você precisa estar isso para o seu corpo estar funcional, para você conseguir talvez carregar sua mulher no colo na hora
de, de levar pro quarto para fazer sessões. Enfim, não precisa. Entendeu? A gente acho que entra muito naquela de corpo ideal, corpo funcional e o corpo saudável, né? Que eu acho que isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Então, o corpo ideal é aquele que você olha na no Instagram, o corpo instagramável, que né, normalmente nem é aquele corpo que elas fazem ou que eles fazem, e chega na academia e fala, professor, eu quero esse corpo aqui, que não tem como. Você não tem essa altura, você não tem essa estrutura corporal linda. Não dá, amor, tá? Não dá. Eu falo assim, ou você pode nascer de novo, ou procurar talvez um profissional de estética, que aí vai tirar uma costela, vai fazer igual a Shakira, e aí você vai ter aquela cintura, ou até colocar. Agora tem harmonização corporal, que aí você aumenta o peito, aumenta o bíceps, bota abdômen onde não tem e enfim. Esse é o Existe corpo. mesmo isso? Existe, Vamos existe. lá no consultório. Então. Existe. Aumenta o quadríceps. Assim, já existe pro bumbum, isso aí todo mundo sabe. Mas agora tá numa onda de a gente aumentar, né, a parte do ombro, aumentar o peitoral. Sendo que eu em estudo com um amigo mastologista, a gente tem relatado que às vezes o ácido hialurônico impede fazer certos exames de imagem. E aí, impedindo de você verificar aí um possível tumor na região mamária, tanto do homem quanto da mulher. Então, as pessoas realmente estão prevalecendo a estética no lugar da saúde. Isso está sendo bem problemático. Eu não realizo esse procedimento. No abdômen dá para fazer também, para criar aqueles gominhos, porém, o paciente tem que ter, né, tem que ter pelo menos o mínimo de barriga possível, né? Menos de gordura possível. Mas a gente consegue marcar, né, os músculos ali, o oblíquo, intensificando com ácido hialurônico, sim. E aí, esse é o corpo ideal. O corpo funcional é aquele corpo que você consegue fazer as suas atividades diárias. Então, você tá no shape e tem a bunda legal, tem o abdômen legal, ou até tem aquela gordurinha localizada, mas que não te impede de fazer nada. Você consegue correr, você consegue subir escada, você consegue fazer suas atividades diárias. E o corpo saudável é aquela pessoa que não tá buscando uma estética. Não tá buscando ter a barriga grande, ter o bíceps imenso. Tá buscando uma longevidade. Então essa é a diferença. E às vezes a estética até é uma consequência desse corpo saudável, né? Então, descobri que o meu é saudável. Ah, tá. Eu ainda tô descobrindo o meu. Eu falo que assim, o negócio é a gente se olhar no espelho e falar, me pegaria. E tá bom, né? Assim, muita coisa não. A gente tem nem idade, amigo, pra ser um top model mais. E aí, um pouco específico da sua área. Qual é essa importância da biomecânica e da fisiologia, né? Como você falou que é especialista nessas áreas, na individualidade do treino. Então, a biomecânica e a fisiologia, elas vão trabalhar juntas para, por exemplo, fazer com que você faça um exercício corretamente, no ângulo correto, com o peso correto, com a velocidade correta, sem que aquele exercício te cause malefícios. Por exemplo, você vai fazer um agachamento. Aquela forma que você está agachando, tá uma forma legal? Você tá botando o joelho muito para fora, você tá fazendo uma retroversão pélvica, até onde que você pode descer, até onde que você não pode descer. Isso a fisiologia e a biomecânica vai me mostrar para te auxiliar e fazer você atingir o objetivo de agachar corretamente sem se lesionar. É por isso que não dá pra fazer o treino da internet, Não da dá. blogueira. Porque você não tem ninguém ali te olhando e não sabe até... Tem um estigma de que fala você tem que fazer a amplitude máxima e a contração máxima do movimento. Mas no agachamento, aonde é a sua amplitude máxima? Normalmente as blogueiras falam que a amplitude máxima é a bunda no calcanhar.
mas você tem essa mobilidade? O seu calcanhar é... Você tem essa... Tem algum encurtamento que te impeça de ir até o calcanhar, até lá embaixo, e aí você faz uma retroversão pélvica, e aí você sobrecarrega a lombar e acaba, ao invés de trazendo benefícios, trazendo malefícios. E aí amanhã você tá com dor na lombar, aí aumenta a sua hérnia de disco, aumenta tudo. Dentro aí de tudo que ele foi falando, né? Que aí já viu essas trava a escápula, não sei o quê. Aí você esquece de respirar, desmaia, porque assim, é muita coisa, muita informação, vamos combinar, gente. Negócio contrai o abdômen, trava a escápula, e aí daqui a pouco eu paralisei, não sei nem o que eu tava fazendo, mas eu com meu TDAH, meu amor, eu Tem que já tá com fui frequência ali. em dia. Senão... E eu não sei, porque assim, às vezes a gente vai tanto à academia e tal, e tem um profissional bacana, aí você vai sozinho, dá até pra apanhar. Se a gente fica olhando assim as pessoas fazendo um negócio com a coluna, e tu fala, ai meu Deus, ninguém vai olhar aquilo ali não, porque existem profissionais e profissionais, né? Eu sei que assim, treinar com personal, cara, é muito bom. Mas a gente sabe que assim a realidade não é para todo mundo, né? Então assim, tem muitas academias que eu acho que pode puxar um pouco os professores de salão, né, para esse auxílio real do aluno que está ali treinando sozinho. Tem a maioria assim das academias mais ali Zona Sul, Barra, tem umas academias até específicas com horário marcado para você treinar só com profissional, só com personal. Mas tem muitas academias de bairro que, assim, as pessoas não têm condições de pagar ali a hora-aula do professor. Então, as academias que oferecem esses professores de salão, mesmo que não seja assim, eu não sou personal, mas que esses profissionais possam estar atentos, né, ao movimento daquelas pessoas que estão ali com o celular na mão, né? Celular na mão, talvez assistindo algum treino de Instagram e. Não, ó, 200 de cada lado no leg press, mole, e tá assim, ou tá só bombeando que tu fala, misericórdia, pra que tá fazendo isso? Ou você tá fazendo um exercício que tá vendo ali que a lombar da pessoa tá indo pro espaço. Então eu acho que tudo todo mundo que se envolve nessa parte de saúde, de estética, eu acho que tem que ter uma responsabilidade, né? Se você tem um negócio, se propõe a vender saúde, que você conscientize os profissionais envolvidos ali nisso, né? O que acontece é que existem profissionais e profissionais, óbvio, mas na grande maioria, os profissionais de educação física, eles são muito descontentes com a profissão, porque a remuneração é baixa. Então você só ganha realmente com o personal. Então, muitas das vezes você tá ali no salão, não é tão favorável assim pro professor, só para quem gosta mesmo, e aí vai ali, tá vendo que o aluno tá fazendo errado, chega no aluno e fala, ó, é assim, assim, assim. Você sai, o aluno faz errado, continua fazendo errado de novo, você tem que voltar, e é todo dia assim, toda hora. Você falou ontem com ele que ele não podia fazer daquela forma, amanhã você vai chegar, ele vai estar fazendo daquela forma, você vai chegar e vai falar, o aluno vai te achar um chato, vai em outro horário que você não está, que aí o outro professor não vai ligar, porque ou vai estar mexendo no celular, ou realmente já tá há anos na profissão e já tá de saco cheio, e aí não vai ligar, e ele vai continuar fazendo errado, e amanhã tá lesionado. E aí a culpa é de quem? Da academia, que aí o professor não orientou, e é complicado. E vocês conseguem enxergar assim logo de cara quem tá ali por conta do amor próprio, quem tá ali por conta dessa estética vendida nas redes sociais? Sim, com certeza. A gente já tem que ser um pouco psicólogo, igual você, Davi. Porque antes eu aceitava todo paciente que chegava lá, né? Mas com o tempo você percebe que você tem que identificar qual o tipo de paciente está chegando. Inclusive, quando a gente se faz a especialização, tem aquelas contraindicações. Ah, tá grávida, tá amamentando, tá fazendo uso de alguns tipos de medicamento. E aí desses itens é paciente com expectativas irreais, paciente com problemas psicológicos. Porque nada do que você for fazer vai atender aquela expectativa daquele ser humano. Então, hoje, eu
Por isso que eu perco um tempo na anamnese, conversando, entendendo como é que é a vida daquela pessoa, se eu vou fazer ou não, se eu vou realizar aquele procedimento. Você não perde tempo, né? Você ganha profissionalismo aí. É Exatamente. importante a gente encontrar profissionais conscientes no mercado, porque às vezes um atendimento ruim de um outro profissional leva esse cliente para minha clínica, para ele trabalhar as questões de autoimagem e autoestima. Eu recebi na minha clínica uma paciente que ela foi em busca de uma perfeição no rosto, e aí o procedimento foi com um profissional que não era tão capacitado assim, e ela ficou pior do que ela estava. E aí ela precisava de um tempo para fazer remissão, que fala, né? Para consertar o que tinha dado errado, né? E aí ela estava em terapia justamente por isso, porque ela foi para ficar melhor, ficou pior e tinha que ficar um tempo pior para que conseguisse voltar minimamente ao que era antes. Então é importante a gente encontrar a responsabilidade desses profissionais. Profissionais de academia também que trabalham com alta performance, né? Que acho que todo mundo precisa ser trabalhado dessa alta performance. E isso gera uma autocobrança, né? Porque a pessoa já está ali em busca de alguma coisa, né? E aí ele acha que tem que tratar todo mundo com alta performance, tem que gritar no ouvido, tem que tremer a perna, tem que fazer a pessoa chorar, e na verdade a pessoa às vezes não está em busca disso. É importante você identificar, né, a questão do corpo funcional, do corpo saudável, né, do corpo em que você precisa identificar a estética, e tanto a estética quanto a performance, elas precisam ser olhadas de uma forma individual e particular, e entender que você precisa aflorar o que é melhor naquela pessoa. Você vai melhorar o que, quando você define os traços, né, daquela pessoa, você não pode usar outra pessoa como referência. Você não pode utilizar outro corpo como referência para aquela pessoa. Ela pode sim inspirar um outro corpo, né? Como você disse, às vezes a pessoa é baixinha e se inspira numa pessoa alta, né? Você não tem como fazer a pessoa crescer ali, né? Nem fazer assim, vai lá e faz uma cirurgia para você crescer 40 centímetros. Você não vai falar isso nem fazer isso. Mas você vai tentar buscar o que é melhor naquela pessoa. Não, você pode ficar com o corpo mais ou menos dessa forma, porque o seu estereótipo é desta forma, a sua imagem vende mais e melhor desta forma, né? É a responsabilidade do profissional. Eu fico feliz quando o paciente vai na clínica e fala, olha, doutor, eu não quero olhar no espelho e não me reconhecer. Eu quero apenas poder envelhecer bem, poder lembrar de como é que eu era alguns anos atrás, tirar essa marquinha aqui, dar uma melhorada. Que isso? Eu acho que a busca pela naturalidade está cada vez, está voltando, né? Antigamente era o artificial e eu tenho percebido pelo movimento, de pacientes chegando lá, querendo mais naturalidade do que exagero. E isso é muito importante. Então, ele só quer elevar sua autoestima, que é o assunto aqui chave do Mas programa. já teve essa onda de que você tinha que mudar você, para você ser visto, você tinha que de fato descaracterizar, né? Foi aquela época das bocas de pato, né? Onde todo mundo tinha aquela boca de pato. Foi daquela época em que na academia você tinha que ter o bundão, o pernão e o abdômen trincado, porque senão você estava fora de um grupo social aonde você não estava em lugar nenhum, né? Porque você não estava nem no corpo que você queria ter, nem no corpo que você podia ter, e nem no corpo que você, né, estava buscando ali. Então você não se encontra em lugar nenhum. E aí, para onde que você vai quando você não se encontra em lugar nenhum, né? Aumenta o índice de suicídio, porque você não se enquadra em lugar, você não está em lugar nenhum, então você não precisa viver para isso, né? Você vai viver para quê, né? Eu acho que é assim, é muito da comparação, né?
As pessoas precisam entender que, por vezes, aqueles corpos de rede social ali tem um filtro, ali tem um Photoshop, né? Então, as pessoas, eu acho que hoje tem que buscar muito o autoconhecimento, a autoaceitação. Eu acho que a autoaceitação não é você falar assim, ah, tá bom, tá uma bosta, mas tá bom. Não, a autoaceitação é o que eu não posso mudar, que só me resta aceitar, porque talvez para aquela pessoa ali, em algum momento da vida, de alguma decepção, nossa, deve ser porque eu não tenho um peito de silicone. Aí a pessoa começa, faz umas loucuras para buscar aquilo, mas às vezes é um vazio que ela precisa preencher dela mesma, né? Então, assim, eu acho que a parte emocional, a parte psicológica tem que estar em dia e a estética ali ser o bônus, né? De assim, cara, dá para eu melhorar, mas a essência ali, a pessoa tem que tá bem com Eu acho que ela. você, principalmente, né? Vocês, né? Que transitam com essas pessoas, né? Que lidam com a rede social, vocês de fato enxergam a realidade, né? Tipo, às vezes a foto é perfeita. A foto, às vezes até o vídeo é perfeito porque foi manipulado. Mas você já deu aula para aquela pessoa que tá ali postando aquela foto, que você sabe que não é tão real assim, né? Porque existem as posições aonde vão favorecer aquela pessoa. E isso também dá até um know-how, né? Para você ou advertir ou orientar essas pessoas. Semana passada, teve um caso desse. Uma aluna terminou o treino, aí tirou uma foto, aí falou assim, professor, qual foto você achou melhor? Eu falei, pode ser essa daqui, você tá sentada direitinho, numa pose legal e tal. Aí ela, eu gostei dessa, mas o único problema é a barriga. Mas não, vou postar essa, porque aí eu mexo na barriga. Ela postou a foto, botou a cintura dela assim, Sem costela. ficou incrível a foto, ficou instagramável a foto, ficou. Só que não é a Não é pessoa. realidade. Aí quem tá no Instagram dela vai olhar e vai falar assim, caraca, que perfeita ela, eu quero estar assim. E chega na hora, a pessoa não é assim. Como é que faz? Tem várias pessoas nessa academia de um poder aquisitivo grande, que eu dou aula, que você olha no Instagram, você fala, caraca, que perfeita, o rosto, a pele, incrível. Chega pessoalmente, a boca tá muito estranha. Tá tudo muito estranho, tá tudo muito diferente do que tá ali no Instagram. Eu fico imaginando como a pessoa vai ter um date, assim. Porque o cara vai Não é olhar. você, não. O cara vai, o cara vai olhar aquela foto que você mandou, chega na hora, não é. E aí? Tem como você trazer essa pessoa aqui da foto? Gente, mas eu acho que tá tudo muito fake, né? É a vida ilusória, né? A vida falsa, né? Das redes sociais. E as cada vez mais. pessoas estão esquecendo que precisam viver, que assim, não adianta eu postar ali linda, maravilhosa, chega num date, a pessoa se decepciona e assim, na cabeça dessas pessoas que vivem nesse mundo de ilusão, a ilusão é a realidade. E até para você resgatar aquela pessoa daquilo ali, porque é um muito parecer ser. Você não precisa ser, você precisa parecer ser, mas até onde isso é saudável? Então, assim, Rafa, como que esse autocuidado, tá? Com a estética pode ser saudável, sem alimentar essa ansiedade toda? Tem alguma dica que você acompanha e, pelo visto, deve ser psicólogo, acompanha nas redes sociais no pós. Mas assim, como que você consegue enxergar o verdadeiro equilíbrio, né? Que eu acho que é o equilíbrio ali da busca pela estética saudável, sem essa ansiedade louca de perfeição. Bom, também eu queria falar também a respeito sobre o que você falou aí anteriormente, só para não pegar o gancho, de que tem muito paciente que chega lá na clínica que fala assim, ai doutor, eu vim aqui porque os seus pacientes são reais. Não é aquela coisa, aquela modelo do Instagram. Eu atendo muitas senhoras, né, de 60, 70 anos, e que elas só aparentam ser um pouco mais jovens, porque não dá pra gente retroceder no tempo. Então elas entendem que aquilo ali não é falso. Então essa busca
é uma busca que não existe. Né? Essa busca pela perfeição aí que você está falando não existe. Então a gente tem que ter aquele bom senso de entender que dá para melhorar, mas sem achar que você vai parecer uma atriz de Hollywood, gente. Não, isso não vai acontecer. E eu sou bem claro, tá? A gente fica com medo de perder a venda, né? No momento de poder o paciente fechar o procedimento, de criar expectativas que não são reais. Ah, não, vai ficar maravilhoso, vai ficar incrível, tá? Você tem que sempre baixar a expectativa daquele paciente ou daquele aluno para que ele entenda que ele é um ser humano e é uma construção. Pode ser que a gente consiga chegar bem próximo daquele que ele almeja, mas eu não escondo dele a realidade. Ó, é isso. E que né? conselhos vocês dois dariam para essas pessoas que se olham no espelho e não conseguem enxergar essa beleza da individualidade, essa beleza das próprias características, né? Acontece muito com a questão da etnia, né? Às vezes o corpo negro que é um corpo branco que é um corpo negro, o corpo branco que pode não ter a bunda do corpo negro, né? Quando se olham no espelho, que conselho vocês, na área de vocês, podem dar para essas pessoas? Normalmente eu falo pra todo mundo ir pra terapia. Obrigado. Porque quando chega falando, eu quero isso, é porque não é a pessoa não se aceitando como ela é. É mais a pessoa querendo uma aceitação do entorno. Que como eu posso dizer? Que é uma aceitação do entorno. Então, assim, se você não se aceitar como você é, como você pode querer que as pessoas te aceitem? Então, você tem que ir à terapia, tratar esse lado e depois... É a necessidade de querer agradar o outro, né? Eu atendi muito paciente na pandemia que usava máscara, que ele falava, eu falei assim, gente, a venda vai cair agora, né? O atendimento vai diminuir. Mas não, as pessoas continuaram procurando mas esses pacientes eu tenho certeza que era para eles. Porque eu não tava encontrando com ninguém. Ele queria tirar a máscara dentro da sua casa, olhar no espelho e se sentir bem com aquilo. Mas tem pessoas que gostam de mostrar, de quer estar bem pro vizinho, pro colega de trabalho, né, pro namorado. Primeiramente, você tem que fazer por você, né? E assim, quais são os sinais que alguém está passando do limite nessa busca toda? Você consegue identificar quando essa pessoa assim, pô, acho que, né, tá indo muito. Você tem esse jeitinho, às vezes Gabriel falou assim, amor, não dá, só nascendo de novo. Ou tem esse cuidado de falar, olha, tá muito já, melhor parar por aqui. Quais são os sinais que essa pessoa normalmente dá? Querer ir todo mês no consultório para poder fazer mais procedimento, botar mais ácido hialurônico. O Botox dura em torno aí de 4 a 5 meses e meio. E aí o paciente com 3 meses já está voltando. Aí eu identifico esse exagero. E aí a gente senta, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos tomar um café. Não tem necessidade, você está passando dos limites, vai ficar feio. Você quer ficar bonita? Você quer ficar bonito ou parecer estranho? Porque eles relatam para mim que quando realizam os procedimentos estéticos, que, nossa, doutor, quando tem a revisão depois de 15 dias, aí volta e fala assim, foi exatamente como você falou. Falaram que eu estou mais bonita, que eu estou mais bonito, mas não sabem identificar o que foi feito. Esse sim é um procedimento estético bem feito. Não é saber que você fez um preenchimento labial ou que você fez uma renomodelação, levantou. Tem coisas que realmente são perceptíveis, né? Como a orelha de abano. Sempre parecia né? Tem os apelidos, topodígio, né? Dumbo. E aí do nada a pessoa aparece com a orelha coladinha. Mas tem outras coisas, como por exemplo, preenchimento de olheira. É o que eu mais realizo lá no consultório. É um procedimento que quem tiver o entorno, convive com aquele ser humano, vai falar, nossa, você está dormindo melhor agora, você está bem mais descansada. Mas não vai saber que foi feito um procedimento. Esse é o padrão que eu espero. Já na academia... Oh, Deus. A pessoa fica horas treinando
da hora de fechar, a pessoa ainda tá treinando, de você falar assim, amor, quero ir pra casa dar umazinha, dá licença, Fica a dica. por favor, dá licença, por favor. Ou a pessoa tem uma dieta super restrita, não come nada, não bebe nada. Claro, você pode tirar uma coisa ou outra, mas ter uma dieta super restrita para você que já é magra e não tem essa necessidade. Ou você não tem uma vida social, só academia, casa, trabalho. Academia, casa, trabalho, obrigado eu. Não temos saúde Mas mental, eu né? tem que pagar as contas. Daí já não é uma questão de Escolha. escolha. Então, tem que trabalhar, tem que malhar e tem que dormir. Então, é isso. Então, esses são os sinais que a pessoa dá. E você, como, por exemplo, a gente que tem bastante seguidor no Instagram, você olha alguns alunos que te seguem, você fica olhando. O que a pessoa tá fazendo? Ficou 10 milhões de stories na academia, 10 milhões de stories no trabalho e depois em casa. Que horas que ela saiu com o marido, que horas que ela saiu pra se divertir, que horas a dieta comeu uma salada, tá? E o resto, a proteína, a fibra, o legume, entendeu? Esses são os sinais. Então tem que ter muito cuidado com isso e é também muito complicado você intervir, porque às vezes a pessoa não percebe ou a pessoa quer ficar naquela situação. E aí como você vai tirar a pessoa daquela situação? As pessoas precisam entender que o lazer é tão importante quanto as responsabilidades do dia a dia, né? Como Descanso. trabalhar, o descansar. O lazer, ele precisa ser inserido na rotina da pessoa, né? Para ela ter uma saúde mental, né? Que seja prazerosa para ela, né? Que dieta você faz? Quando eu vou desmaiar, eu como um pedaço de queijo. Só tiro e desmaio. Seus alunos são assim, né? Nossa. Não, vai treinar sem O que comer você mais nada. ouve na academia? Teto preto, teto preto. Eu paro, eu falo assim, olha pro céu. Ou chama algum Tô vendo a luz. Chama algum, Não vai em direção à luz. chama algum professor que seja branco, porque sempre eu trabalho com algum professor branco, nunca a equipe é toda negra. E aí quando o aluno fala assim, ai, tô tonta, tô vendo tudo preto, eu chamo, fulano, vem aqui, olha pra ele. Para de olhar pra mim. Olha que jeito criativo. Mas aí tá com teto preto por quê? Porque não comeu. Aí vai pra academia, quero emagrecer e tô com dieta de 24 horas. E aí, como é que faz? Aí desmaia, tem um piripaque na academia com o pé de quem? Do professor. Que Qual a o treino última foi vez que você pesado. comeu? Foi ontem, eu acho. E assim, eu tô fazendo tanto agachamento, pegando peso, porque não tem músculo, porque não tem carboidrato, não tem proteína, não né? tem proteína, o carboidrato para te dar uma força para empurrar, mas não tem como. Então eu acho que tudo é o equilíbrio. Exato. Uma pele saudável requer nutrientes. Tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade, tem que dormir bem pra gente desintoxicar, né, as toxinas durante o sono. É todo um contexto. E aí a gente cai na equipe multidisciplinar. Porque aí você precisa de um psicólogo para cuidar da sua saúde mental. Você precisa de um nutricionista, porque você não é nutricionista, seu amiguinho não é nutricionista, porque o que serve para ele não serve para você. E você precisa de um profissional adequado. E um esteticista adequado também, caso que você queira fazer seus procedimentos. Ele precisa de uns 3 empregos. Ou você precisa contratar essa equipe multidisciplinar aqui com a mentoria Ecos e Afetos. Isso. A gente pode fazer até um precinho bacana para os seguidores, hein? Vem com a gente, você tá... E pra fechar aqui, gente, qual seria assim a dica de ouro, de fato, assim, não, essa dica é de ouro para você chegar lá na minha academia, no meu consultório, se estiver seguindo isso, você vai ter uma melhor estética ou uma melhor performance. Olha, primeiramente sempre aquele bom senso, né? Tá com a sua saúde mental em dia, que é, né, o seu trabalho, Davi, que eu acho importante, a terapia tem que estar sempre em dia para Gente, todo eles mundo. não foram pagos para isso, tá? É Gente, que a autoestima tá muito ligada ao exato, psicológico. mas é importantíssimo, gente. Existem as relações. Quando o paciente chegar lá no consultório, ele vai ter uma relação ali comigo. Então,
eu preciso entender que a saúde mental dele tá em dia. Eu preciso saber que ele tá indo pra academia, fazendo a atividade física dele, se alimentando bem. Então todo um somatório de multidisciplinar, como você disse, né? E entender que tudo tem um limite, né? Faça tudo com responsabilidade, entenda quais são os seus limites. E pra mim, eu sempre falo para as minhas alunas, eu não sou mágico, entendeu? Então você tem que procurar o nutricionista e procurar um profissional de educação física correto. Então, assim, não tem mágica, não tem receita de bolo. É entender o seu biotipo, é entender o que você quer realmente, porque não é o que você está idealizando, é o que você é funcional para você, para o seu corpo, e aí sim a gente trabalhar em cima disso. Nossa, que papo, né? Que conversa. Acho que a gente ficaria aqui horas Exato. falando sobre Sim. isso, porque tá tudo ligado, né? É a parte psicológica, aí você vai ali a beleza que ajuda na parte psicológica, né? A parte da educação física que não é só performance, né? É saúde. Né, você tá ali que vai envelhecer podendo ir ao mercado, podendo fazer uma caminhada, então eu acho que tudo tá ligado ali ao equilíbrio. A palavra-chave talvez seja, talvez não, é o equilíbrio, né? E essa parte de não se compare, você é você, você tem a sua história, você tem a sua bagagem, você tem a sua genética, né? Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês dois, profissionais maravilhosos. Segunda-feira, todo mundo lá no consultório do Rafael para dar uma ajeitada nas coisas. Aproveita e segue aí, @Dr. Rafael Furtado. no Deixem Instagram. suas considerações finais, por favor. Deixa aí o seu peixe. Vou vender aqui, ó. Segue aí o Instagram, @Dr. Rafael Furtado. E vai ser um prazer receber vocês. Vou atendê-los de forma individual, atendendo as suas necessidades, procurando te deixar bem consigo mesmo. Minhas alunas da Barra, Recreio e Adjacências, Dr. Rafael, vou indicar para vocês. Me sigam no Instagram, GB, pelo amor de Deus, não é GD, não é GP, não. Pelo amor de Deus, GB Rodrigues, oficial personal. Me sigam lá. Com várias dicas e dancinhas para vocês também. A gente agradece de fato, tá? Toda a generosidade que vocês tiveram de vir aqui, falar para o nosso público, falar o quão importante é a questão da autorresponsabilidade. Parabéns por vocês trabalharem dessa forma, né? De sempre buscar a individualidade de cada um, a autorresponsabilidade de cada um. E é isso. Para você que está acompanhando a gente, nos siga nas redes sociais, ativa o sininho para não perder nenhuma dica. A gente grava os episódios, mas solta os cortes lá que a gente sabe que é importante, uma conversa boa. E o importante é ficar bem de verdade, tá? Se olhem, se observem e sejam também generosos com vocês mesmos. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.